E para a gente conversar sobre isso e sobre um assunto que ele sabe de cátedra, porque o professor José Fernandes é um grande comunicador aqui no YouTube, eu falo, professor, a comunicação do governo se perdeu? Seja muito bem-vindo, boa noite. Na verdade, ela nunca se achou. Você para se perder, você tem que estar indo para algum caminho. A comunicação já nasceu perdida. E isso foi uma questão observada desde o começo do governo Lula. Eu fico pensando o seguinte, como é que esse governo teve transição de 60 dias, quando o Bolsonaro foi eliminado, para quando o Lula tomou posse. Era para já entrar no dia 1º de janeiro, todo mundo já jogando um futebol redondinho. Por quê? Porque não tinha nenhum marinheiro de primeira viagem nessa história. Já era para chegar dominando o pedaço. Mas por algumas contingências inacreditáveis, o governo Lula nunca teve comunicação. E é um negócio impressionante que é o seguinte, o Lula, quando esteve preso, eu vi uma entrevista dele com o José Trajano e o Juca Kfouri. Sim. E o Lula, naquele instante, ele dizia como ele ficou horrorizado quando ele ficou na Polícia Federal preso, que ele só tinha acesso à TV aberta. E assistindo a TV aberta, ele via como tinha programas evangélicos, programas policialescos, programas de baixíssima qualidade e informacional, enfim. Ele ficou chocado com aquilo. E já naquele momento ele dizia que precisava rever a postura dele, postura do governo, postura do eventual governo, do Partido dos Trabalhadores, enfim, com os veículos de comunicação. Mas quando o Lula ganha as eleições e coloca em prática a política de comunicação do governo dele, é a pior política de comunicação que a gente poderia ter. E quando a gente fala isso, enfim, ninguém está querendo desgastar o governo Lula. Às vezes tem umas percepções tão infantis ainda de gente que sofre de um personalismo muito grande em relação a um líder político, de achar que não pode ser criticado. A coisa fica quase no campo eminentemente emocional. É como se você tivesse uma família, de repente você faça uma crítica contra uma coisa que o avô está fazendo, contra o pai está fazendo, e as pessoas acham aquilo chocante, não pode, fica um negócio meio sacro, né? Isso é uma forma de agir politicamente absolutamente infantil e ruim, porque se você não aponta que o vovô está fazendo besteira na festa de casamento, ele vai continuar fazendo bobagem na festa de casamento. Então tem alguém que chegar e falar, olha, passou da conta, olha, o senhor bebeu demais, olha, está na hora de dormir, olha o seu remédio. Alguém tem que falar alguma coisa, né? É como também se ter uma criança. Claro. Que, se você não dá limite para a criança, você não orienta, você não pega na mão, você está vendo que a criança não tem maturidade naquela coisa ali para resolver alguma situação, você tem que pegar e puxar pela mão. E os governos, de um certo modo, eles são assim também, porque como um governante ele não tem a capacidade plena de dominar todos os assuntos e toda a produção de conhecimento e de informações de atividades ao mesmo tempo, ele necessita de pessoas que o ajudem para que a coisa funcione bem. E aí, se as pessoas que estão escaladas para ajudar, elas têm medo de falar com o governante, aí a situação fica muito complicada. E, ao que tudo indica, na área de comunicação, esse foi um problema crônico entre Lula e Paulo Pimenta. Porque o Paulo Pimenta, eu tenho certeza absoluta que ele falou com Lula algumas vezes sobre comunicação. Presidente, com certeza, deve te falar, presidente, sim, claro. O senhor precisa estar mais presente nas redes sociais, o senhor precisa fazer uma live de manhã cedo, precisa fazer um negócio assim, assado. E o Lula sempre dando somebody love, não estou com saco para isso, tem outra coisa mais importante, tal. E aí o Pimenta, o que fez, né? Por que a gente diz que ele fez? Porque o resultado é esse aí que está aí. Ele se acomodou, ele não quis enfrentar, ele não quis contestar, ele não quis ajudar. E aí depois que o Titanic bate no iceberg, aí
o cara diz assim, mas eu avisei, eu sempre avisei. Pô, avisou, mas não é para avisar, meu amigo. É para agarrar no pescoço, é para pegar no braço. É para dizer assim, capitão, o navio vai bater no Titanic, a gente vai se ferrar e a gente nunca mais vai conseguir levantar esse Titanic do fundo do oceano. Pelo menos nós, enquanto estivermos vivos, só em outras gerações. Então, a comunicação, que é uma coisa estratégica, desde que o mundo é mundo, né? Desde que você tem lá a arte da guerra, você tem comunicação ali, você tem a importância, a reflexão na filosofia, lá dos gregos, sobre comunicação. A comunicação sempre foi estratégica, mas modernamente, quando se a gente for considerar isso assim, né? Hegel, há 200 anos atrás, uma pessoa que inspirou Karl Marx, né? A dialética, né, professor? Exatamente. O Hegel já falava da importância da comunicação, com uma linha de pensamento que ele dizia que a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. Eu até acrescentaria, gera alienação. Alguém que não está sabendo de algo que está acontecendo, essa pessoa fica absolutamente inerte. Se nós aqui estamos conversando e está vindo um asteroide aqui para se chocar com o nosso país, e nós não estamos sabendo, nós não temos essa informação, nós estamos, do ponto de vista filosófico, conformados. Não estamos sabendo de nada, sem nenhum medo, sem nenhuma ação. Sempre... Agora, se a gente é informado, a gente vai agir conforme essa informação. E é assim nas questões governamentais. Então, o que aconteceu com o governo Lula na área de comunicação é uma coisa imperdoável. Você quer ver uma coisa concreta? Nós estamos agora com 2 anos de governo, qual é a audiência da EBC, da TV Brasil? E aí não é criticar funcionário da TV, não é criticar as pessoas que estão ali, é criticar o conjunto de pessoas que não foram capazes de propiciar alguma coisa absolutamente eficaz no campo comunicacional. A gente levanta até uma questão. Por que a TV pública é uma TV atrofiada? O que é? É algum receio de se conflitar com os grandes veículos de comunicação? É alguma combinação implícita que a gente não sabe? Porque que a gente é obrigado a impressão que dá é que todo mundo tem que combinar com a Globo, né, José? Eu conversei com o Pimenta sobre questões jurídicas, porque trabalhei na TV muitos anos atrás, na área jurídica, então conheço bem a legislação. Eu dizia para ele, olha, o problema da TV é que ela consome do orçamento público, o orçamento para esse ano de 2024 foi de 900 milhões de reais. 900 milhões de reais, com 2.000 funcionários, servidores, carros comissionados e tal. Essa televisão ela depende do governo. E ela poderia criar uma série de instrumentos para não depender mais do governo, para ter acesso à verba de publicidade do setor privado, do setor estatal, de fazer uma série na EBC? Na EBC, enfim, na TV, numa TV pública. Mas aí o Pimenta demonstrou uma série de receios de entrar nisso, e que não pode, e a gente não pode monetizar, que eu falei, vamos fazer programas na TV, vamos colocar nas redes sociais, vamos fazer parceria com os principais comunicadores do Brasil, vamos trazer o Felipe Neto, vamos trazer o Mano Brown, trazer a Anitta, trazer o Pablo Vittar, vamos trazer gente que tem público, vamos trazer gente para fazer espaço aqui, vamos fazer um programa gospel aqui, fazer um concurso, tal. Olha, entrou no ouvido, saiu no outro. Isso eu fiz por escrito, tá? Para não ficar assim que, tá criticando. Não, eu fui lá e tem outra. E o governo não me pagou nada para fazer isso. Eu fui para Brasília para conversar com as pessoas, para tentar ajudar. Gastei dinheiro com hotel, gastei dinheiro com viagem, enfim, para ajudar. Não tive interesse nenhum nessa história. Então, por quê? Porque eu fiz das tripas coração, assim como você fez, e milhões de brasileiros fizeram, alguns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Nós fizemos todo esforço para derrotar o fascismo, essa gente que nós conseguimos barrar. E para colocar Lula no poder com uma dificuldade muito grande. Foi uma luta que não foi uma luta no campo civilizatório. Nós lidamos com marginais, nós lidamos com terroristas, como nós vimos em muitos acontecimentos, com assassinos, como a gente viu agora
no inquérito da Polícia Federal. Então, quando a gente consegue uma vitória dessa, né, de avançar com o processo civilizatório, e ver que a manutenção desse processo civilizatório é uma situação que está escapando pelos dedos por uma série de incompetências, de incompreensões, de visões políticas, ou de caprichos pessoais, ou de projetos políticos pessoais, legítimos ou ilegítimos, aí a gente fica desesperado. E aí a gente tem que vir aí o seguinte, meu amigo e amiga, não está preparado para receber crítica, não vem para o playground. Porque é o seguinte, depois que acaba esse governo, quem fica no sereno são as pessoas que estão na linha de frente batalhando. Tem gente que fica na Câmara como deputado, tem gente que fica como senador, tem gente que se elege como governador, tem gente que muda de estado, vai para uma prefeitura de um companheiro, e tal, vai para um sindicato, se aposenta e tal, tal, tal. Nós não, nós estamos aqui na guerrilha. Então peraí. Então não venha me cobrar que eu não faça críticas, que eu seja tolerante, que eu estou ajudando a direita, que é um discurso imbecil. Me desculpe, Pedro. Discurso imbecil. E que você não pode fazer crítica a quem você ajudou, você fez das tripas coração para chegar onde nós estamos. E é coisa de quem não é realmente amigo, né, José? Eu acho que assim, o cara que também não critica nada, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. A gente vendo aí a extrema-direita já se articulando. O preço, vamos falar só do nosso governo. O preço dos alimentos do mercado, que foi uma promessa de campanha, picanha, cerveja na mesa, tá alto ainda. Não estou dizendo que a inflação disparou. São coisas diferentes, mas assim, a percepção para a pessoa classe média e para a pessoa pobre também não é favorável. Ô Pedro, e a gente precisa sentar e falar sobre isso. Ô Pedro, essa foi uma questão mal colocada desde o começo. Sim. Porque a ideia do presidente da República não era assim, vou baixar os preços de tudo. Não era a ideia central, porque isso aí depende de uma série de situações. O foco do Lula sempre foi fazer com que o trabalhador tivesse uma melhor renda. E com uma melhor renda, ele tivesse acesso aos bens de consumo, tivesse acesso à cervejinha, à picanha e tal, tal, tal. Só que, como o governo não se comunica, o que a direita fez? A direita chegou e disse, está vendo, o Lula prometeu picanha para todo mundo. Então, isso foi distorcido de uma maneira, e como o governo não tem comunicação, esse discurso distorcido que a extrema-direita jogou, colou. E aí é o seguinte, o cara vai no supermercado, a picanha, se não abaixa, se os gêneros alimentícios não abaixam, o cara se sente enganado, fala assim, pô, essa promessa foi uma promessa que foi enganosa. E, na verdade, sobre o outro aspecto, o que o Lula queria fazer, do ponto de vista de se aumentar o poder aquisitivo do trabalhador, isso está sendo conseguido, porque a massa salarial do nosso país aumentou. Houve um ganho real no salário mínimo, depois de muito tempo o salário mínimo ter sido esmagado aí no governo Bolsonaro. Então, nós tivemos uma massa salarial, mais gente trabalhando formalmente, mais gente trabalhando informalmente, mas fato é que a massa de recursos gerados pelo trabalho, seja informal ou formal, aumentou. E isso fez com que o poder de compra das pessoas aumentasse, na média, sim, porque muita gente não estava conseguindo comprar nada, porque não tinha salário algum. Então, passou a comprar. Agora, o cara que já estava comprando e que viu o preço aumentar, ele não quer saber. A conta não fecha para ele. E a coisa está tão mal engendrada. E tudo isso que eu estou falando, ainda nós estamos falando no momento que dá para corrigir. Nós estamos no meio do campeonato, se a gente fosse considerar assim um campeonato brasileiro de futebol. Nós chegamos agora no primeiro turno. Agora são os jogos do segundo turno. Então, dá para fazer algumas mudanças, dá para contratar jogador novo, dá para mudar o esquema tático, dá para trocar o técnico, dá para fazer um monte de coisa aí. Dá para fazer uma reforma no gramado, dá para melhorar o CT, dá para contratar preparador físico, usar tecnologia, para fazer um monte de coisa. Então, nós estamos nesse momento. Agora, se todo mundo começar a colocar a cabeça dentro de um buraco e falar assim, não vou criticar porque atrapalha. Isso, inclusive, é uma falta de visão política, uma falta de amadurecimento político muito grande do progressismo ou de setores do progressismo, né? Que não conseguem enxergar a crítica, diferenciar uma crítica
produtiva de uma crítica destrutiva, apenas um ataque, um xingamento. As pessoas não conseguem perceber isso.